Bom pessoal, agora já estamos na aula 2 das equações exponenciais e a única coisa que nós precisamos fazer aqui é conhecer as propriedades de potenciação, que serão as mesmas que nós teremos que usar para podermos destruir este exercício. Acompanhe. Agora nós temos ali na verdade uma certa constante que está subtraída, temos que passar para o segundo membro a adicionar. E o passo a seguir vamos ter que manter a expressão do mesmo jeito que está, neste caso 2 elevado a x mais 1 é mais 2 elevado a x mais 2 igual a 47 mais 1 irá nos dar ali 48, que será na verdade o nosso resultado do segundo membro. E o passo a seguir devemos na verdade utilizar a propriedade de potenciação, que é aquela que multiplicam-se mesmas bases, neste caso a elevado a m vezes a elevado a n, já que nós temos duas bases a se multiplicarem com a mesma característica, ou seja, a mesma base, vamos ter que manter a base e adicionar os expoentes. Neste caso mantemos a base que é a e adicionamos os expoentes que é m e n, neste caso a elevado a m mais n. Neste caso, se nós conseguimos perceber que temos ali 2 elevado a x mais 1 que estão a adicionar os expoentes, nos lembramos dessa mesma propriedade e na outra parcela também temos uma situação semelhante em que os expoentes estão a se adicionar, então vamos ter que separar as bases com os seus respectivos expoentes na primeira parcela e na segunda parcela, por isso ficamos ali com 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1, que está sem nada, mais 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2, isto igual a 48. Então, mantendo de novo a mesma expressão do jeito que está na primeira parcela, na segunda parcela vamos realizar a potenciação, que é 2 elevado a 2, que nos dá 4, então por isso temos 2 elevado a x vezes 4 igual a 48. Então, chegado a este ponto, teremos que levar o 2 elevado a x, no caso que está a repetir nas parcelas, ou seja, está a aparecer de uma forma frequente. Teremos que levar 2 elevado a x e vamos ter que, na verdade, igualar a uma certa variável qualquer, neste caso 2 elevado a x igual a u. Então, significa que no lugar do 2 elevado a x, ou seja, onde estiver 2 elevado a x, eu vou ter que substituir por u, ou seja, vou ter que fazer o quê? Vou ter que trocar pela letra u, no lugar de 2 elevado a x. Então, no lugar de 2 elevado a x, vou ter que colocar u, então u vezes 2 mais u vezes 4, isso tudo igual a 48. O passo a seguir, vamos multiplicar a constante e a variável e teremos o nosso resultado. U vezes 2 irá nos dar ali 2u, mais u vezes 4 vai nos dar 4u, isto igual a 48. Daí que teremos também que somar isto que temos aqui, é uma equação linear, né? Então temos 2u mais 4u, isto vamos ter que na verdade manter a parte literal e adicionar os coeficientes, neste caso 2 mais 4 vai nos dar 6u igual a 48. E o passo a seguir vamos ter que mover a constante que está a multiplicar pelo u para o segundo membro a alterar o sinal. Significa que o 6 vai ter que passar para o segundo membro a dividir em forma de fração. Isto, u igual a 48 sobre 6. Então o passo a seguir teremos que simplificar aquela fração, que no caso 48 é o mesmo que dizer 6 vezes 8, isto dividido por 6. Então teremos que cortar os termos comuns lá em cima e aqui embaixo, ou seja, no numerador assim como no denominador. Ficamos com o 8. Então u é igual a 8, mas na verdade não chegamos ao nosso resultado, mas sim encontramos um certo resultado que vai nos ajudar no nosso exercício. Isso quer dizer que é um passo para nós podermos alcançar o valor numérico de x. Então, já que a nossa condição dizia que 2 elevado a x era igual a 8, então teremos que, de certa forma, reescrever o 2 elevado a x no lugar de u igual a 8, já que o 8 era igual a o próprio u. Então, deste modo, teremos que utilizar aquele nosso método de podermos ali decompor a base maior em fatores primos, neste caso 8 dividido por 2 igual a 4, 4 por 2 igual a 2, 2 por 2 igual a 1. Isto quer dizer que 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8 e por sinal também mantemos a base e adicionamos os pontos, ficamos com 2 elevado a 3. Neste caso também isto é o mesmo que dizer 8. Então 2 elevado a x igual a 8. Então 8 é o mesmo que dizer também 2 elevado a 3, isso descobrimos na nossa decomposição. E já que temos as mesmas bases, desprezamos as bases e igualamos os pontos, ficamos ali com x igual a 3. Então solução será igual a 3. Agora vamos para um outro exercício, que no caso temos 3 elevado a x mais 1 menos
3 elevado a x mais 2 mais 3 elevado a x menos 1, isto tudo igual a menos 17. Como é que nós vamos fazer isto? Precisamos também nos lembrar das mesmas propriedades de potenciação, em que uma delas nós já usamos no exercício passado, que já temos o caso ali, em que nós temos os expoentes adicionados, quer dizer, temos que usar aquela propriedade em que as bases iguais estão a se multiplicar e adicionamos os expoentes. No caso, nós temos ali 3 elevado a x mais 1, quer dizer que teremos que separar duas bases a se multiplicarem, só que com seus respectivos expoentes. A primeira base com o expoente x e a segunda base com o expoente 1, que está oculto. Na outra parcela temos ali 3 elevado a x mais 2, também teremos que colocar ali 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2, que é o segundo expoente. Daí teremos também que, na terceira parcela, teremos que utilizar aquela propriedade que subtrai. Aquela propriedade que subtrai os expoentes, que é a parte da divisão. Então, teremos ali 3 elevado a x sobre 3 elevado a 1. Então, por isso que mantemos as bases e subtraímos os expoentes, porque temos, de certa forma, bases iguais a se dividirem. Então, vamos ter que manter a base e subtrair os expoentes. Então, voltamos para o passo a seguir, que era de separar as bases a se dividirem, isto igual a menos 17. Sendo assim, podemos perceber que dentro da nossa expressão existem alguns termos que estão a aparecer com frequência. Neste caso, 3 elevado a x na primeira parcela, 3 elevado a x na segunda parcela, 3 elevado a x na terceira parcela, isto igual a menos 17. Então, a este mesmo elemento que está a aparecer de uma forma frequente, temos que, na verdade, igualar a uma certa letra qualquer que nós vamos escolher. Neste caso, seja 3 elevado a x, essa expressão que está a se repetir, igual a t. Então, quero dizer que, neste caso, eu vou ter que substituir ou trocar o 3 elevado a x pelo t. Quer dizer, vou levar o t e substituir nos lugares onde se encontra o 3 elevado a x, para que possamos, na verdade, caminhar e encontrarmos as nossas devidas soluções. Então, no lugar de 3 elevado a x, t vai multiplicar por 3. Então, t vezes 3 menos t vezes 3 elevado a 2, que era menos 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2, então, mais, no lugar também de 3 elevado a x, vou colocar t sobre 3, isto igual a menos 17. Então, o passo a seguir, teremos que fazer as nossas devidas operações. Já que nós temos uma fração aqui, então, temos que procurar o MMC para podermos nos livrar daquele denominador, ou seja, aquele número que se encontra lá embaixo. Então, teremos que levar o mesmo número que se encontra lá embaixo. Colocamos entre parênteses de forma vermelha em cada termo que não tem denominador. Neste caso, 3, 3 e 3 ali. Então, neste caso, teremos que levar o mesmo número que está entre parênteses a multiplicar cada termo em que ele se encontra abaixo. Neste caso, temos 3 vezes 3, ou seja, temos t vezes 3, vamos ter que multiplicar pelo 3, menos, temos t vezes 3 elevado a 2, vamos ter que multiplicar aquela expressão também por 3, mais, na parte do termo não vamos multiplicar porque o denominador parte dali mesmo. Então, do outro lado temos menos 17, vai multiplicar por 3. Então, neste caso, já teremos nos livrado daquilo que era, na verdade, o denominador que estava abaixo do t. Então, 3 vezes 3 vai nos dar 9, então 9t, menos 3 ao quadrado igual a 9, 9 vezes 3 vai dar 27, então menos 27t, mais t ali, e do outro lado temos menos 17 vezes o 3. Neste caso, colocando as nossas coisas em ordem, ficamos ali com 9t menos 27t mais t igual a menos 17 vezes o 3. Então, você pode vir se perguntar, olha, por que você não desenvolveu o menos 17 vezes o 3? Por que você não fez isto? Isto você irá entender ao andar, ou seja, ao decorrer da nossa resolução. Então, neste caso, temos ali 9 mais t, isso irá nos dar 10t. Daí tínhamos desse lado menos 27 igual a menos 17 vezes 3. E temos ali 10t menos 27t, isso irá nos dar mesmo menos 17t. Agora percebeu, né? Você entendeu? Se não entendeu, ainda vai perceber ao andar do tempo. Então, temos aí menos 17t igual a menos 17 vezes 3. No caso aqui, isto vai nos ajudar a podermos simplificar a nossa expressão que está lá. Neste caso, o menos 17 que está a multiplicar vai ter que passar para lá a dividir em forma de fração. A expressão que se encontra no segundo membro fica em cima e a expressão que sai do primeiro membro fica embaixo. Então, isto
t igual a menos 17 vezes 3, tudo isto sobre menos 17. Então teremos que cortar o menos 17 daqui embaixo e o menos 17 que está lá em cima. Neste caso ficamos com t igual a 3. Este não é o resultado de x, é o resultado de t. Então isto irá nos ajudar na verdade a podermos encontrar o nosso valor, ou seja, a nossa solução. Assim que nós sabemos que t é igual a 3, então a nossa condição dizia que 3 elevado a x era igual a t. Já que o t é igual a 3, então teremos que substituir o 3 no lugar de t. Neste caso, 3 elevado a x igual a t, que é, no caso, 3. Então, já que o exercício já reduziu ambos os membros à mesma base, então vamos ter que desprezar as bases iguais aos expoentes. Neste caso, 3 sem nada quer dizer que temos 3 elevado a 1. 1 expoente 1 lá em cima, então temos as mesmas bases. Vamos desprezar as bases e igualar os expoentes. Neste caso, os nossos expoentes são x igual a 1. Então, solução igual a 1. Esta aqui é a solução da nossa equação exponencial. Se gostou da aula, clique no gostei. Se inscreve no canal caso não esteja inscrito e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo ou nenhuma aula que irei postar aqui no Aprender Fácil.